Capítulo 7. Seja feita a vossa vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Esta declaração não é uma renúncia total de si mesmo, pois, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5, versículo 30. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem opera as suas obras. João 14, versículo 10. Quando o homem tem algum desejo, ele tenta fazer aparecer algo que ainda não existe no tempo e espaço. Muitas vezes não estamos conscientes daquilo que realmente estamos fazendo. Inconscientemente afirmamos que não possuímos a capacidade para expressar o que queremos. Nós predicamos o nosso desejo na esperança de adquirir as capacidades necessárias em um tempo futuro. Eu não sou, mas eu serei. O homem não percebe que a consciência é o Pai quem faz o trabalho, então, ele tenta expressar aquilo que ele ainda não é consciente de ser. Tais esforços estão fadados ao fracasso, somente o presente pode ser manifesto. A menos que eu já seja consciente do que eu busco, eu não saberei o que encontrar. Deus, sua consciência, é a substância e a plenitude de tudo. A vontade de Deus é o reconhecimento daquilo o que se é, e não daquilo o que se será. Quando você ler, seja feita a vossa vontade, pense, a tua vontade está feita. As obras já estão consumadas. O princípio pelo qual todas as coisas se tornam visíveis é eterno. No entanto, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, e que ainda não entraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, todavia, as revela a nós por intermédio do Espírito. Porque o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10. Quando um escultor olha para uma pedra de mármore bruta, ele vê a sua obra de arte terminada, escondida dentro desta pedra não lapidada. O escultor, ao invés de criar a sua obra-prima, apenas precisa remover a parte do mármore que oculta a sua concepção. O mesmo se aplica a você. Dentro de sua consciência não lapidada, se esconde tudo o que você jamais imaginou se ser. O reconhecimento desta verdade irá transformá-lo de um artesão despreparado, que tenta criar o que deseja, em um grande artista que simplesmente expressa aquilo que concebe. A sua reivindicação de que você é agora aquilo que você deseja ser, removerá o véu da escuridão humana, o que revelará perfeitamente a sua reivindicação: eu sou o que desejo ser. Afirmar que eu vou ficar bem é o mesmo que dizer, eu não estou bem. Deus, o Eterno agora, não é enganado por palavras ou vãs repetições. Deus continuamente personifica aquilo que você realmente sente. Assim, as obras de Jesus, que se concebeu um com Deus, eram realizadas quando ele revertia o sentimento de desejar o que lhe faltava, o que geralmente se indica por afirmações que indicam uma vontade ainda não realizada, ou um acontecimento futuro. Por exemplo, eu desejo ser, eu vou ser, eu quero ter. O sentimento de falta, então, era trocado pelo sentimento de estar atendido, de ver o seu desejo realizado, alegando, eu sou, está consumado, obrigado Pai. Agora você pode perceber a sabedoria nas palavras do profeta, quando ele afirmou, diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3, versículo 10. Mas o homem, em sua cegueira, não aceitará os conselhos do profeta, ele continuará a declarar-se como fraco, pobre, miserável, e todas as outras expressões indesejáveis da qual ele tenta se libertar, alegando, em sua ignorância, que ele se livrará destas condições, tendo a esperança de um futuro melhor. Tais pensamentos afrontam diretamente a única lei que um dia poderia libertá-lo. Só existe uma porta através da qual aquilo que você procura pode passar para entrar em seu mundo. Eu sou a porta. João 10, versículo 9. Quando você diz, eu sou, você está declarando ser, em primeira pessoa, no presente do indicativo, e não no futuro. Saiba que eu sou, é estar consciente de ser.
A consciência é a única porta. A menos que você seja consciente de ser o que você procura, procuras em vão. Se você julgar as coisas pelas aparências, você continuará a ser escravo das evidências dos seus sentidos. Para que você quebre esse feitiço hipnótico dos sentidos, foi dito a você: vá para dentro e feche a porta. A porta dos sentidos deve ser fechada antes que a sua nova reivindicação seja realizada. Fechar a porta dos sentidos não é tão difícil quanto parece ser a princípio. Isto é feito sem esforço. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. O mestre a quem um homem serve é aquilo que ele está consciente de ser. Eu sou o senhor e mestre daquilo o que eu sou consciente de ser. Não é nenhum esforço para mim conjurar a pobreza se eu sou consciente de ser pobre. Meu servo, pobreza, é obrigado a seguir-me, a consciência da pobreza, enquanto eu sou, o senhor, consciente de ser pobre. Ao invés de lutar contra a evidência dos sentidos, você deve alegar ser o que você deseja ser. Conforme você depositar a sua atenção sobre esta alegação, as portas dos sentidos automaticamente se fecharão contra o seu antigo mestre, aquilo que você estava consciente de ser, e, à medida em que você sentir a emoção de ser agora aquilo que você está reivindicando ser verdade sobre si mesmo, as portas dos sentidos se abrirão novamente, revelando a você um novo mundo, sendo a perfeita expressão daquilo que você está consciente de ser. Sigamos o exemplo de Jesus, que percebeu que, como homem, não poderia fazer nada para alterar a imagem de sua necessidade atual. Ele fechou a porta dos seus sentidos contra o seu problema e foi até seu Pai, aquele a quem todas as coisas são possíveis. Tendo negado a evidência de seus sentidos, ele afirmou ser tudo o que, a um momento antes, os seus sentidos lhe diziam que não era. Sabendo que a consciência expressa sua semelhança na terra, ele permaneceu na consciência aclamada até que as portas, dos sentidos, se abrissem novamente e confirmassem a autoridade do Senhor. Lembre-se, eu sou o Senhor de todas as coisas. Nunca mais use a vontade do homem que afirma, eu vou ser. Seja tão convicto quanto foi Jesus, e afirme, eu sou tudo aquilo que eu penso e sinto que eu sou. Capítulo 8. Nenhum outro Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículos 6 e 7. Não terás nenhum outro Deus além de mim. Pelo tempo em que o homem sustentar a crença em um poder externo a si mesmo, pelo mesmo tempo ele roubará de si próprio a força do ser que ele é de verdade. Cada crença que ele mantém em poderes externos a si, sejam para o bem ou para o mal, se tornarão os moldes das suas imagens e esculturas adoradas. Então Jesus entrou no templo, e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21, versículo 12. As crenças na eficácia dos medicamentos para curar, dietas para fortalecer, dinheiro para consertar as coisas, são os produtos ou os cambistas dos quais o poder deve ser retirado, para que se possa então manifestar essas qualidades infalivelmente. Este entendimento é o que expulsa os mercadores do templo. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. 2 Coríntios 6, versículos 14, 15 e 16. Os ladrões que te roubam são as suas próprias crenças limitantes. É a sua crença em determinada coisa, e não a coisa em si, que te ajuda. Há apenas um poder, e eu sou ele. Somente por causa da sua crença em coisas externas, é que você acha poder nelas, transferindo o poder que é seu,
para um objeto ou condição externa. Perceba que você mesmo é o poder que, equivocadamente, você concede às condições externas. A Bíblia compara o homem teimoso ao camelo que não consegue passar pelo buraco da agulha. A agulha, referida nesta passagem, na verdade era um pequeno portão nos muros de Jerusalém, que era tão estreito, que um camelo não conseguia passar por ele sem que antes fosse aliviado de sua carga. O homem rico que se deixar sobrecarregar com falsos valores humanos, não conseguirá entrar no reino dos céus até que ele se alivie de sua carga, assim como o camelo que precisava passar por este estreito portão. O homem se sente tão seguro em suas leis humanas, em suas opiniões e crenças, que ele as reveste com uma autoridade que não lhes pertencem. Certo de que o seu conhecimento da razão é tudo, ele continua sem saber que eles são apenas aspectos externos de seu estado de espírito. Quando ele percebe que a consciência de uma qualidade exterioriza esta qualidade sem o auxílio de qualquer outro valor, ele estabelece o único valor verdadeiro, a sua própria consciência. O Senhor está em seu templo sagrado. Abacuque 2, versículo 20. A consciência habita dentro daquilo o que ela é consciente de ser. O homem é o Senhor e o seu templo. Sabendo que a consciência se objetiva em si mesma, o homem deve perdoar a todos os homens pelo que eles são. Pois ele deve entender que todos eles expressam, sem o auxílio de ninguém, aquilo que eles são conscientes de ser. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado de o Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então, afirmou-lhe Pedro: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda." E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e, naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceram que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro com o que lhe acontecerá. Atos 3, versículos do 1 ao 10. Pedro, o homem disciplinado, ou iluminado, sabia que uma mudança de consciência pode produzir uma mudança de expressão. Em vez de se solidarizar com os mendigos da vida humana no portão do templo, ele declarou: "Ouro e prata eu não tenho para te dar, mas aquilo que eu tenho, a consciência da liberdade, isto eu te dou." Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, segundo Timóteo 1, versículo 6. Pare de mendigar e afirme-se ser o que você decidir ser. Faça isso e você também vai saltar do seu mundo aleijado para o mundo da liberdade, cantando louvores ao Senhor: "Eu sou." Porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Este é o grito de todos os que descobrem a sua consciência de ser como Deus, o Cristo Salvador. O reconhecimento deste fato automaticamente purifica o templo, a sua consciência, dos ladrões e assaltantes, restituindo a você esse domínio sobre as coisas que você perdeu no momento em que você se esqueceu do comando: "Não terás outros deuses além de mim." Capítulo 9, o alicerce. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como sábio mestre de obras, lancei o alicerce para que outros edifiquem sobre ele. Entretanto, cada homem deve refletir bem sobre como fará a sua construção. Porque ninguém pode colocar outro alicerce acima do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edificar sobre este alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, mas chegará o dia em que ela será confessada,
porque ela será testada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada homem. Se a obra que alguém construiu resistir, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém for consumida pelo fogo, este sofrerá prejuízo, ainda assim, será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas de um incêndio. Não sabeis que sois o templo de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o templo de Deus, este se destruirá, pois o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Que nenhum homem se iluda, se qualquer um dentre vós se considera sábio de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se tolo para que consiga alcançar a sabedoria. Pois a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que pensam em vão. Portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida e a morte, assim como o presente e o futuro, tudo que existe é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, versículos 10 ao 23. O alicerce de todas as expressões é a consciência. O homem tenta o quanto pode, mas ele não consegue encontrar uma outra causa para a manifestação que não seja a sua consciência de ser. O homem acha que encontrou a causa da doença nos germes, a causa da guerra nas divergências das ideologias políticas, e na ganância. Todas essas descobertas que o homem cataloga como a base de sua sabedoria, são tolices aos olhos de Deus. Há apenas um poder e este poder é Deus, a consciência. Ele mata e faz viver, ele fere e cura, ele faz todas as coisas, boas, más ou indiferentes. O homem se move em um mundo que não é nada mais nada menos do que a sua própria consciência objetivada. Não sabendo disso, ele luta em vão contra os seus reflexos, enquanto mantém vivas a luz e as imagens que as projetam. Eu sou a luz do mundo, João 8, versículo 12. Eu sou, a consciência, é a luz. O que eu sou consciente de ser, minha concepção de mim mesmo, tais como, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou livre, são as imagens. O mundo é um espelho de magnitude que reflete o que eu sou consciente de ser. Pare de tentar mudar o mundo, já que ele é apenas um espelho. As tentativas do homem para mudar o mundo através da força são tão inúteis quanto quebrar um espelho, na esperança de mudar a sua face. Deixe o espelho e mude a sua face. Deixe o mundo e mude as suas concepções de si mesmo. Assim então o seu reflexo será satisfatório. Liberdade ou prisão, satisfação ou frustração, só podem ser diferenciados pela consciência de ser. Independentemente de seu problema, sua duração, ou sua magnitude, uma atenção cuidadosa quanto a estas instruções irá eliminar, em um tempo incrivelmente curto, até mesmo a lembrança destes problemas. Faça a si mesmo esta pergunta: como eu me sentiria se eu fosse livre? No exato momento em que você sinceramente fizer esta pergunta, virá a resposta. Nenhum homem consegue contar aos outros como é a satisfação do seu desejo realizado. Esta sensação permanece dentro de cada indivíduo. Ele, e somente ele, pode experimentar o sentimento e a alegria desta mudança automática de consciência. O sentimento ou a emoção que vem em resposta ao seu auto-questionamento é o estado pai da consciência, a pedra angular, o alicerce sobre o qual a mudança de consciência é construída. Como este sentimento irá se manifestar em realidade, ninguém sabe, mas ele irá. O Pai, a consciência, tem meios que nenhum homem conhece, e a sua lei é imutável. Todas as coisas expressam a sua natureza. Conforme você emana um sentimento, ele se torna a sua natureza. Isto pode levar um instante ou um ano, é inteiramente proporcional ao seu grau de intensidade e convicção. Conforme as dúvidas desaparecem, e você passa a sentir que eu sou o que desejo ser, você começa a desenvolver esse fruto, ou a natureza da coisa que você está se sentindo ser. Quando você compra um chapéu novo ou um novo par de sapatos, você sabe que todo mundo percebe que eles são novos. Você não se sentirá totalmente confortável com esse novo chapéu ou esse novo sapato recém-adquirido, se eles, com o tempo,
não se condicionarem ou se adaptarem perfeitamente ao formato da sua cabeça ou dos seus pés, ao ponto em que eles se tornem praticamente uma parte do seu corpo. O mesmo se aplica ao uso dos novos estados de consciência. Quando você se faz a pergunta, como eu me sentiria se o meu desejo fosse realizado exatamente agora? A resposta que vem de imediato, enquanto não condicionada corretamente pelo tempo e adaptação, é realmente perturbadora. O período de adaptação para realizar esse potencial da consciência é comparável ao novo chapéu e ao novo sapato. Não sabendo que a consciência sempre está se projetando nas condições ao seu redor, assim como a mulher de Ló, você constantemente olha para trás na direção do seu problema, e novamente, fica hipnotizado pela sua naturalidade aparente. Prestem atenção às palavras de Jesus. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Mateus 16, versículo 24. Segue-me, e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mateus 8, versículo 22. Seu problema pode ter lhe deixado tão hipnotizado pela sua aparente naturalidade e realidade, que você acha difícil de vestir-se com um novo sentimento, a consciência do seu Salvador. Você deve vestir esta veste se você deseja ter resultados. O alicerce, a consciência, que muitos construtores ignoram, é o princípio de toda construção, e outra fundação, nenhum homem pode estabelecer. Capítulo 10. Para aquele que tem. Assim sendo, se atente pois ao que escutais, porque para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Lucas 8, versículo 18. A Bíblia é o maior livro psicológico já escrito, e adverte ao homem para que ele tome conta daquilo que ele ouve, e então, junto a este aviso, segue a indicação, para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Embora muitos vejam esta afirmação como um dos mais cruéis e injustos dos ditos atribuídos a Jesus, ainda assim continua a ser uma lei justa e misericordiosa, com base no princípio imutável da expressão da vida. A ignorância do homem quanto à existência da lei não o justifica, e nem o exime das suas consequências. A lei é imparcial, e, portanto, não faz distinção de pessoas. O homem é avisado a ser seletivo ao que ouve e aceita como verdade. Tudo que o homem aceita como verdade deixa uma impressão em sua consciência, e será, a seu tempo, usado como prova ou contestação. A audição perceptiva é o principal meio através do qual o homem registra essas impressões. Um homem deve se disciplinar a ouvir apenas o que ele quer ouvir, não importa se os boatos ou as evidências de seus sentidos indicarem o contrário. Conforme ele condicionar a sua audição perceptiva, ele reagirá apenas àquelas impressões que ele escolher. Esta lei nunca falha. Plenamente condicionado, o homem se torna incapaz de ouvir algo diferente daquilo que possa contribuir para o seu desejo. Deus, como você descobriu, é esta consciência incondicionada que te proporciona tudo o que você está ciente de ser. Estar ciente de ser, ou de ter algo, significa ser, ou ter, aquilo que você está ciente de ser. Todas as coisas se baseiam sobre este princípio imutável. É impossível que algo seja diferente daquilo que você está consciente de ser. Para aquele que tem, aquilo que ele está consciente de ser, mais será dado. Seja bom, mau ou indiferente, não importa, o homem recebe multiplicado centenas de vezes aquilo que ele está ciente de ser. De acordo com esta lei imutável, para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Você só pode ampliar aquilo que você está consciente de ser. Todas as coisas gravitam ao redor da consciência com a qual elas estão em sintonia. Da mesma forma, todas as coisas movem-se para longe da consciência da qual elas estão fora de sintonia. Você poderia dividir igualmente toda a riqueza do mundo entre todos os homens, mas, em pouco tempo, esta divisão igualitária voltaria a ser desproporcional, como originalmente. A riqueza logo encontraria o seu caminho de volta para os bolsos daqueles de quem ela foi tirada. Ao invés de se juntar ao coro daqueles que não têm, que insistem em destruir aqueles que têm, reconheça esta lei imutável da expressão.
Conscientemente, afirme-se ser como você deseja ser. Uma vez definida, com sua afirmação conscientemente estabelecida, continue nesta confiança, até que a recompensa seja recebida. Tão certo como o dia segue a noite, qualquer atributo conscientemente declarado se manifestará. Assim, aquilo que para o mundo ortodoxo adormecido é uma lei injusta e cruel, se torna para o iluminado uma das verdades mais justas e misericordiosas já declaradas. Eu vim não para destruir, mas para cumprir. Mateus 5, versículo 17. Na verdade, nada é destruído. Qualquer destruição aparente é resultado de uma mudança de consciência. A consciência sempre preenche completamente o estado em que ela habita. O estado do qual a consciência se desvincula, parece, para aqueles não familiarizados com esta lei, ficar destruído. No entanto, isto é apenas uma preparação para um novo estado de consciência. Afirme-se ser aquilo que você quer que seja completamente realizado em sua vida. Nada será destruído. Tudo será cumprido. Para aquele que tem, mais será dado. Capítulo 11. O simbolismo do Natal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. Uma das declarações mais controversas do Novo Testamento se diz respeito à Virgem Concepção e o subsequente nascimento de Jesus, uma concepção feita sem o envolvimento do homem. Está escrito que a Virgem concebeu um filho sem a ajuda do homem, então, secretamente, e sem esforço, deu à luz a sua concepção. Esta é a base sobre a qual repousa toda a cristandade. Se por um lado o mundo cristão é orientado a acreditar nesta história para que o homem creia no impossível, e para poder expressar plenamente a sua grandeza, pelo outro, cientificamente, o homem acaba se inclinando a descartar a Bíblia inteira por ser irreal. Porque a razão não permitirá que ele acredite que o nascimento através de uma virgem seja fisiologicamente possível. Porém a Bíblia é uma mensagem da alma, e deve ser interpretada psicologicamente, se o homem quiser descobrir a sua verdadeira simbologia. O homem deve ver esta história como um grande drama psicológico, ao invés de um relato sobre fatos reais. Ao fazê-lo, ele irá descobrir que a Bíblia se baseia em uma lei, que se auto-aplicada, resultará em uma manifestação da expressão, transcendendo a realização dos seus sonhos mais sutis. Para aplicar esta lei da autoexpressão, o homem deve se desenvolver e se autodisciplinar para manter o fundamento que todas as coisas são possíveis para Deus. As principais datas destacadas no Novo Testamento, ou seja, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, foram marcadas cronologicamente para coincidir com certos fenômenos astronômicos. Os sábios que registraram esta história notaram que, em determinadas estações do ano, alterações benéficas na Terra coincidiram com mudanças astronômicas no céu. Ao escrever este grande drama psicológico, eles personificaram a história da alma como se fosse a biografia do homem. Baseado nestas mudanças cósmicas, eles dataram o nascimento e a ressurreição de Jesus, de forma que estas datas também comunicassem e transmitissem essas mesmas alterações benéficas, a fim de que elas também ganhassem lugar psicologicamente na consciência do homem que segue a lei. Mesmo para aqueles que não conseguem entender isso, a história do Natal é uma das mais belas histórias já contadas. Quando desvendada à luz de sua simbologia e sabedoria, ela revela como se realiza o verdadeiro nascimento para todas as manifestações do mundo. Este nascimento virginal foi registrado como ocorrido em 25 de dezembro, ou, como algumas sociedades o celebram, na véspera de Natal, à meia-noite do dia 24 de dezembro. Os sábios estabeleceram esta data para marcar o nascimento de Jesus, porque ela coincide com os grandes benefícios que ocorrem na Terra, devido a uma importante mudança astronômica que ocorre no planeta. As observações astronômicas que levaram os autores desta história a usar estas datas, foram todas feitas a partir do hemisfério norte. Assim, do ponto de vista astronômico, elas são inversamente proporcionais a partir das latitudes do hemisfério sul. No entanto, como esta história foi registrada no norte, suas observações, referências e eventos, nestas datas, só podem ser vistas fisicamente a partir deste hemisfério.
O homem desde cedo descobriu que o Sol desempenha um papel muito importante na sua vida, e que sem o Sol, a vida física como ele conhece, não existiria. Então, essas datas mais importantes na história da vida de Jesus se baseiam na posição do Sol, conforme visto da Terra a partir das latitudes do norte. Depois que o Sol atinge o seu ponto mais alto nos céus, em junho, ele começa a cair gradualmente para o sul, levando com ele a vida do mundo vegetal. Então, quando se chega o inverno, em dezembro, quase tudo na natureza está aquietado, estéril e até mesmo congelado pelo frio. Se o Sol continuasse a descer para o sul, toda a natureza poderia ser congelada até a morte. No entanto, em 25 de dezembro, o Sol começa o seu grande movimento de retorno em direção ao norte, trazendo com ele novamente o calor da vida para o mundo, junto com a promessa da salvação. A cada dia que o Sol nasce mais alto nos céus, o homem ganha confiança de ser salvo da morte pelo frio e pela fome, pois ele sabe que enquanto o Sol se mover para o norte e atravessar o Equador, toda a natureza se erguerá com ele novamente, e que assim ela será ressuscitada de seu longo sono de inverno. Apesar do Sol ainda não ter nascido, todos os dias começam a partir da meia-noite, e como o Sol nasce no leste, oriente, e se põe no oeste, ocidente, os antigos diziam que o dia nascia a partir da constelação que à meia-noite ocupava o horizonte leste. Na véspera de Natal, ou à meia-noite do dia 24 de dezembro, a constelação que aparece neste horizonte é a constelação de Virgem. Então, por isso foi escrito que o Filho e Salvador do mundo nasceu de uma virgem. Também foi registrado que esta Virgem Mãe estava viajando durante toda a noite, e que ela parou em uma pousada, onde foi dado a ela o único lugar disponível para passar a noite, que ficava na manjedoura entre os animais, e lá, onde os animais eram alimentados, os pastores encontraram a criança sagrada. Os animais no meio dos quais a Virgem Santíssima foi alojada, são os animais das constelações do zodíaco. E neste constante rodízio circular das constelações do zodíaco, está a Virgem, e no movimento que a Terra realiza entre estas constelações que levam um ano completo, toda a meia-noite, no dia 24 de dezembro, a constelação de Virgem aparece no horizonte leste, onde o Sol e Salvador do mundo começa sua jornada em direção ao norte. Nota do tradutor: todas as referências feitas às constelações do zodíaco neste livro tratam-se de referências às posições e localizações geográficas das estrelas que formam estas constelações no céu, em relação ao movimento da Terra em torno do Sol. Não entendo o significado destas referências como uma tentativa de endosso por parte do autor à crença na astrologia, aos signos, ou qualquer outro tipo de estudo místico. Psicologicamente, este nascimento ocorre no homem no dia em que ele descobre que a sua consciência é o Sol e o Salvador do seu mundo. Quando o homem descobrir o significado desta afirmação psicológica, eu sou a luz do mundo, ele vai perceber que seu eu sou, ou a sua consciência, é o Sol da sua vida, o Sol que irradia a luz e lhe permite ver as imagens sobre a tela do espaço. Estas imagens são a semelhança daquilo que ele, como homem, é consciente de ser. Assim, essas qualidades e atributos que parecem se mover sobre a tela do seu mundo, são realmente projeções desta luz interior. As incontáveis esperanças e ambições não realizadas, são as sementes que estão enterradas dentro da consciência, ou ventre virgem de cada homem, e lá, elas permanecem como as sementes da terra, presas no solo congelado do inverno, esperando que o sol se mova para o norte, e que o homem volte a reconhecer a posição que ele realmente possui. Ao retomar este conhecimento, ele se moverá para o norte, através do reconhecimento do seu verdadeiro ser, afirmando: eu sou a luz do mundo. Quando o homem descobrir que a sua consciência, o eu sou, é Deus, o Salvador do seu mundo, ele será como o sol em direção ao norte. Todas as suas ambições e desejos ocultos serão aquecidos e estimulados com o nascimento do conhecimento de seu verdadeiro eu. Ele vai afirmar que ele é aquilo que até então ele pretendia ser. Sem a participação de qualquer homem, ele irá definir-se conforme tudo que ele deseja expressar. Ele vai descobrir que o eu sou é a Virgem que dá a luz sem o auxílio do homem, e que todas as suas autoconcepções,
quando fixadas e sentidas na consciência, serão facilmente incorporadas como realidades vivas em seu mundo. O homem um dia irá perceber que todo este drama ocorre em sua consciência, que a sua consciência incondicionada, ou eu sou, é a Virgem Maria, desejando por expressão, que através desta lei da autoexpressão, ele pode se definir de acordo com aquilo que ele deseja expressar, e que, sem a ajuda ou cooperação de ninguém, ele irá expressar o que ele conscientemente tem alegado ou definido sobre si mesmo. Ele então irá entender o porquê que o Natal é fixado em 25 de dezembro, enquanto que a Páscoa é uma data variável, porquê que toda a cristandade se baseia na Virgem Concepção, e descobrirá que a sua consciência é o ventre virgem, ou a noiva do Senhor, sendo auto-impregnado através de impressões, para que, então, sem nenhuma assistência, ele consagre estas impressões como expressões em sua vida.